a nossa aula de hoje é uma aula sobre o período regencial. Quer dizer, quando Dom Pedro I abdica do trono, vai embora, após a grande crise que ele viveu com a elite agrária brasileira aqui, a luta que ele teve com a elite aqui. E quando ele vai para Portugal, né, assumir o trono que lhe é de direito e que havia sido usurpado pelo seu irmão Dom Miguel, nasce no Brasil, né, o período que nós chamamos de período da regência. Né? Vamos definir esse período. Ele começa na abdicação de Pedro I, quando Pedro I sai do poder aqui no Brasil, por críticas, por choques com a elite e pelo interesse, né, pela busca do trono português lá em Portugal. E ele vai até 1840, que é quando Pedro II, seu filho, alcança a maioridade e se torna imperador aqui no Brasil. Bom, como eu falei lá na aula anterior, eu preciso lembrar uma coisa que é importante. Pedro II, é deixado aqui no Brasil pelo pai, né, sob o controle, sob a tutela da elite, com 5 anos de idade. Se você fizer uma conta rápida da abdicação até Pedro II assumir o poder, foram 9 anos. Então, o período regencial dura 9 anos. Consequentemente, a gente vai chegar numa conta rápida, né? Pedrinho tinha 5, 9 anos depois ele era o imperador. Ou seja, esse menino assume o trono no Brasil com 14 anos e 7 meses, né? E se torna o segundo imperador brasileiro ali. Alguém vai falar, né? Poxa, um menino de 14 anos e 7 meses se torna imperador. Como é que esse cara vai governar? O importante, na verdade, quando ele chega ao poder, é que ele tem o respaldo da elite e, segundo, esse menino carrega o poder moderador. Aquele quarto poder que foi criado pelo Pedro I, que controlava tudo e que vai dar uma calmaria política ao Brasil. Tanto que nós podemos fazer uma comparação, né? Pedro I, com todas as crises que ele viveu no seu império, ele governou apenas 9 anos. Pedro II, brasileiro, criado pela elite, tutelado pela elite, que chega ao poder com 14 anos e 7 meses, né? Ele governa o Brasil por 49 anos. Olha a diferença. O primeiro reinado durou 9, nos choques do imperador com a elite, e o segundo reinado dura 49, porque vai haver uma conciliação do interesse do imperador com a elite. É bem diferente a relação de um governo e do outro governo ali, certo? Bom, vamos pensar então no que foi o período regencial, como ele aconteceu. Qualquer dúvida, finalzinho da aula, levanta a dúvida, nós vamos tentar esclarecer aí para vocês. Vamos lá. Bom, dia 7 de abril de 1831, a abdicação do trono. Dom Pedro renuncia a favor do filho. Essa renúncia a favor do filho, que nós chamamos de abdicar a favor do filho, deixar o trono para o filho, né? Tem motivos. Primeiro, uma crise econômica, que o Brasil vivia, que eu comentei na aula passada, o Brasil tinha os seus produtos e concorria com produtos de outras nações e não conseguia vencer essa concorrência. Havia uma dívida, né, muito grande do Brasil com a Inglaterra. Essa dívida foi assumida, né, para que Portugal aceitasse a nossa independência, são 2 milhões de libras, mais os empréstimos que o Brasil fez, mais os gastos que o Brasil fez e a falência do Banco do Brasil. Então, primeiro, há uma crise econômica violenta ali. Segundo, há uma crise política. Por quê? Porque a nossa elite agrária se sentiu traída por Dom Pedro I, a nossa elite agrária se sentiu tirada do poder quando Dom Pedro fechou a Assembleia em 23 e outorgou uma Constituição em 24, colocando o poder moderador, criando quase que um poder absoluto aqui no Brasil. E nesse momento, né, a abdicação ela faz parte de um processo, né? São 9 anos de crise econômica, 9 anos de crise política dentro do primeiro reinado. A elite se afastou do imperador e, de certa maneira, o imperador, sem base econômica e sem base política para governar, ele acabou abdicando e indo para Portugal se tornar rei lá, né? Então, a abdicação ela tem causas, né? Causas de panorama econômico, causas de panorama de perda de apoio da elite, de panorama político. O autoritarismo do imperador, em parte, foi responsável por essa crise toda, né? E aquele quarto poder, que não foi bem visto pela elite, acabou gerando toda uma crise política e gerou a saída dele do poder. Bom, por outro lado, nós temos que pensar também
que existe a insatisfação popular. O povo não participou da independência, o povo ficou fora da independência, o povo não viveu a independência do Brasil. A independência do Brasil não teve a participação do povo, como de repente ocorreu na América Espanhola. Aí você vai falar, pô, mas na América Espanhola o povo foi massa de manobra, o povo lutou na independência porque a elite manipulou o povo. No caso brasileiro foi pior. A elite fez a independência e deixou o povo de fora de todo o processo. Quer dizer, o povo não se sentiu, né, contemplado pela independência. E você tem que lembrar que essa independência não trouxe para o povo terras, não trouxe para o povo cidadania, não trouxe para o povo liberdade. O Brasil praticamente manteve a estrutura colonial, de escravidão, de latifúndio, né, de cidadão apenas quem tinha dinheiro, daquele voto censitário, né, que o Brasil manteve ali. E, claro que dentro da política brasileira, né, haviam, né, divergências entre setores mais liberais, setores mais conservadores, pessoas que queriam até uma república no Brasil e não uma monarquia. Então, todo esse panorama político de crise com a elite, de crise econômica, de povo insatisfeito, de divergências políticas dentro da elite, de ameaças, né, de modelos mais liberais, quase pendendo para o republicanismo, acabaram gerando problemas, gerando crises no Brasil. E o período regencial é todo problemático exatamente por isso. Porque durante o período da regência, primeiro, nós não temos um imperador. O imperador é um menino. Segundo, né, esse imperador, ele tem o direito ao poder moderador. O regente não. Então, o regente é uma pessoa colocada para tapar um buraco político pela ausência do imperador ali, né? E nem sempre esse regente é respeitado e nem sempre esse regente é levado a sério pela própria elite, que acaba o quê? Governando o país naquele momento ali. Então, é um período de crises, é um período de insatisfação, é um período de lutas populares, é um período de lutas da elite, é um período de crise política, onde o Brasil, de certa maneira, olha que interessante, ele quase fragmentou. O Brasil quase perdeu territórios, o Brasil quase se fragmentou, como aconteceu na América Espanhola, né? Porque as elites regionais vão começar a fazer as suas lutas em determinado momento, tentando separar do Brasil, tentando romper com a regência, aproveitando naquele momento de crise para tentar um rompimento, uma quebra da estabilidade política que já era frágil naquele momento ali. Dom Pedro, quando ele sai, quando ele vai embora para Portugal, ele faz uma regência trina, ele escolhe 3 regentes para governar o Brasil. Isso você vai lembrar, também foi feito na Revolução Francesa, né? Durante a fase lá da contra-revolução, no final da Revolução Francesa, a França tinha 3 cônsules governando a França, um deles Napoleão, né? E o Brasil usou essa lógica, não manter o poder de jeito nenhum na mão de quem? De uma única pessoa que não fosse o imperador. Então, uma regência trina provisória é criada. O interessante dessa regência, Dom Pedro escolhe um liberal, escolhe um conservador, escolhe um militar para dar equilíbrio de forças ali. Ou seja, nem liberais teriam poder demais, nem conservadores teriam poder demais, e o militar estaria ali para dar o equilíbrio das duas tendências. Ou seja, eu estou no meio aqui dos 2 regentes, liberal e conservador, e eu com o 3º regente equilibro forças ali durante a regência. Bom, essa regência, né, manteve a Constituição que havia sido feita no Império, né, mas, de certa maneira, né, ela não dá ao regente aquilo que eu falei, o poder moderador. Esse regente governa, esse regente tem um poder político, mas não tem o direito ao 4º poder. Então, o poder do regente é limitado, o poder do regente é muito menor do que o imperador. E é por isso que ele, em determinado momento, ele não é respeitado, ele perde força na sua autoridade ali. Problemas. Vamos ver o problema político da regência. Dentro da Assembleia, dentro da Câmara dos Deputados, do Senado, eu tenho 3 grupos que ficavam lutando pelo poder. Ou seja, disputando força política. Eu tinha um grupo chamado, a gente tem que guardar isso, por favor, é muito importante. Um grupo chamado de Restaurador, apelidados de caramurus, né? Na sua maioria, eles eram portugueses que viviam aqui no Brasil, e eles tinham um sonho. Qual era o sonho dos restauradores? O próprio nome já fala, restaurador.
trazer de volta Dom Pedro I, para que Dom Pedro I voltasse a ser o rei aqui no Brasil. É lógico que é uma utopia, uma coisa maluca. Dom Pedro já está em Portugal, Dom Pedro já vai tomar o poder do irmão lá e vai ser rei em Portugal. E o Dom Pedro não vai voltar ao Brasil. Mas havia um pequeno grupo de restauradores, ou caramurus, como eram chamados, né, que queriam a volta do imperador, que queriam o quê? Que o imperador retomasse o poder aqui no Brasil. Como eu falei, a maioria era português. O segundo grupo, que era a maioria da Assembleia, eram os moderados. Olha, queremos a regência, queremos a manutenção da Constituição, queremos o poder na mão da elite, esperaremos Dom Pedro II e manteremos a ordem política. Por isso que eles são chamados de moderados. Moderados. Manter a ordem política, manter a regência, manter o imperador Pedro II logo no poder. Então, é um grupo mais equilibrado que a maioria da Assembleia. Um outro grupo pequeno, muito forte, mas pequeno, são os liberais exaltados, ou como eram chamados na época, os farroupilhos, né? Muito forte no Rio Grande do Sul, a gente vai ver daqui a pouquinho isso, né? Eles queriam, de certa maneira, autonomia, queriam liberdade para as províncias do Império, né? E se a gente for analisar, para eles a monarquia era apenas uma passagem. O que esses caras queriam, na verdade, era um modelo republicano. Copiar aquele modelo norte-americano, por exemplo, que você dá autonomia para as províncias, dá liberdade, né? Cada região teria o seu governo próprio, teria a sua força política própria ali. Então, imaginem, por favor, peço que vocês pensem nisso, 3 regentes governando o país, um querendo a volta de Dom Pedro, outro querendo a manutenção do quê? Da ordem política, da regência e do segundo reinado depois, e o outro batendo o pé em cima de ideias que pareciam muito republicanas, ideias de federalismo, de federalização de poder. Como é difícil governar o Brasil na regência com esses 3 grupos brigando, lutando o tempo inteiro pelo poder. Essa luta, essa briga política pelo poder que vai acontecer entre eles, vai dar o tom da regência. Então você vai falar, poxa, foi um período tranquilo? Claro que não. Foi um período de conciliação política? Claro que não. O restaurador querendo a volta de Dom Pedro, o moderado mantendo a ordem política e o exaltado caminhando em direção a uma república, isso desestabilizaria qualquer governo, qualquer modelo político ali, certo? Então, entendam uma coisa, é um período conturbado, é um período de briga política, é um período em que os regentes não têm força para governar, e é um período em que correntes políticas diferentes estão em choque no Brasil o tempo inteiro. Tá? Isso dá o tom da regência, dá o ponto da regência política aqui no Brasil. Bom, a regência trina se torna permanente ainda em 1831, né? Ou seja, os que foram colocados para tapar buracos são agora escolhidos pela Assembleia para governar. Teremos um regente, né, restaurador, teremos um regente moderado e teremos um regente o quê? Exaltado. Ou seja, as 3 correntes estão representadas dentro do governo ali. Bom, o que é importante nesse período? Primeiro, a criação da Guarda Nacional. Cuidado com uma coisa, Guarda Nacional não é o Exército do Brasil. Guarda Nacional é o direito que a elite tem de formar uma força militar para defender o interesse da elite e proteger as terras da elite. Olha, eu estou entendendo que a Guarda Nacional era uma milícia armada. Exatamente isso. A Guarda Nacional é a milícia armada da elite, que foi estabelecida a partir do quê? De uma lei de 1831, do ato adicional de 31, onde a elite pode agora montar uma força militar para proteger a ela e as suas terras, né? E evitando assim fragmentação territorial, evitando assim que o povo tomasse a terra da elite, evitando qualquer coisa do tipo ali, né? Então, eu preciso lembrar que essa Guarda Nacional não é ainda e não é nesse momento o Exército Brasileiro. É uma força que está na mão da elite para proteger a própria elite. E, de certa maneira, é feito também um Código Civil no Brasil, né? Esse código, na verdade, o Código Criminal brasileiro, né? Onde você estabelece as regras das leis, né? Onde você vai
colocar a justiça na mão de juízes. Então, os juízes vão passar agora a julgar os crimes aqui no Brasil, avaliar a questão dos crimes no Brasil. Então, é importante por dois motivos essa regência, né? Primeiro, porque ela vai viver a crise das divergências políticas, e segundo, que ela cria uma força para proteger a elite, que é a Guarda Nacional, e cria um código criminal para o quê? Julgar, né, em cada localidade brasileira os crimes que passam ou possam acontecer aqui no Brasil naquele período, tá? Cuidado com a Guarda Nacional, né? Cuidado em entender a Guarda Nacional, porque é uma milícia, é uma força armada. Qualquer latifundiário poderia montar sua milícia, estava dentro da lei, e essa milícia oficialmente seria o quê? A Guarda Nacional protegendo sua terra e protegendo o seu interesse ali, certo? 3 anos depois, é feito um novo ato adicional, uma nova lei. A regência trina se torna uma regência una, então nós teremos um regente só, não mais 3, e é aprovada, de certa maneira, uma lei muito liberal. O que o Brasil fez naquele momento? Ele copia da regência o modelo norte-americano. Por que você fala que se copia o modelo norte-americano? Porque nós teremos um regente escolhido, votado pela Assembleia. Então, a Assembleia votará, escolherá quem será o regente, como os americanos fazem, né? E segundo, né, nós teremos a ideia de autonomia para as províncias do Império. Tá? Eu não vou chamar de estados, porque estado é só na República. Tá? Então, são províncias do Império. São Paulo é uma província, Minas é uma província, Maranhão é uma província, Rio Grande do Sul é uma província. Então, essas províncias do Império ganham autonomia, ganham o liberalismo, ganham o federalismo naquele momento. Copiam muito aquele modelo americano que a gente comentou, em que o governo americano tem um presidente, mas existe uma autonomia muito forte nos estados americanos. Então, o nosso modelo passa a parecer muito com aquele modelo dos Estados Unidos, né? Isso é um avanço liberal, por quê? Porque os liberais que queriam essa autonomia, né? Os exaltados que queriam liberdade para as províncias ali. Eles conseguem a partir de 1824 com a Constituição, com esse ato adicional à Constituição ali. A regência una, né, começa com o padre Diogo Feijó. Esse padre, ele era um ex-ministro da Justiça no primeiro reinado, né? E agora ele assume como um liberal que assume o poder como regente único do Brasil. E esse período é chamado de experiência republicana. Por quê? Porque a regência agora parece uma república. Por que moda? Não é fácil. Temos um regente eleito, temos autonomia para as províncias, seguimos muito parecido àquele modelo dos Estados Unidos, que era uma república na época, e nós vivemos uma experiência muito parecida com a da República Americana. Então, uma experiência republicana aqui no Brasil. Qual é o grande problema? O grande problema do Feijó, grande problema do governo, é que quando você dá autonomia para as províncias, dá muita autonomia provincial, e você não tem na sua mão o poder moderador, aquele quarto poder, que só o imperador pode exercer, você vai acabar levando o Brasil a vários conflitos locais, várias revoluções no Brasil. Então, nós vamos ter no Brasil 4 grandes revoluções, 4 grandes lutas locais durante a regência, né? Nós vamos ter a Balaiada no Maranhão, vamos ter a Sabinada na Bahia, vamos ter a Cabanagem no Pará, vamos ter a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, e ainda temos um movimento de luta negra em Salvador, que é a Revolta dos Malês. Então, na verdade, nós temos 5 grandes rebeliões no Brasil, né? Uma negra, uma mais popular, né, na Bahia, e as outras, quebrando a ordem política brasileira. Por quê? Porque foi dada autonomia para a província, presta bem atenção, e o regente não tem força para controlar isso, porque ele não tem direito ao poder moderador. Agora, veja bem, olha a dor de cabeça que a própria regência criou para ela. Ao invés de ela manter o poder um pouco mais centralizado, apesar de não poder centralizar muito, né? Ela abriu o poder federalizando. Aquelas elites, aquele povo de cada região do Brasil sentiu-se à vontade para se rebelar, e o regente não conseguiu, não teve controle para isso. Como Feijó
que era o regente, não conseguiu controlar as revoltas, perdão, ele foi tirado do poder, ele renunciou, foi alegado a uma doença, que ele estava doente, não poderia continuar governando ali, trocaram o Feijó por um regente chamado Araújo Lima. Esse Araújo Lima passa a governar o Brasil numa segunda regência una, e o trabalho do Araújo Lima vai ser reprimir as revoltas que explodiram durante o governo do Feijó. Ou seja, o primeiro regente uno pega a bomba do federalismo, vê as revoltas explodirem pelo Brasil, e o segundo regente vai ter o papel de apaziguar e de pacificar as revoltas usando o quê? Força militar. Nós vamos ter guerras no Brasil nesse período aí, em função dessa autonomia, dessa liberdade muito grande dada ali. O Araújo Lima, né, faz uma interpretação da lei, ele reinterpreta, na verdade, a lei, né, e ele tira a liberdade das províncias e começa o quê? De maneira conservadora, de maneira extremamente regressista, a controlar o Brasil. Mas, Modas, se ele sair batendo em todo mundo, não vai ter mais revolta? Sim. Mas a única maneira que ele encontrou de parar revoltas que poderiam até levar à fragmentação, à separação do Brasil, foi usando a força militar. Usando lá a Guarda Nacional, usando as milícias armadas naquele momento ali, né? Então, o que ele faz? De certa maneira, ele centraliza o poder nele, sai batendo nas revoltas, vai controlando as revoltas com a força. De certa maneira, em algumas ele tem sucesso, outras nem tanto. Um exemplo, a Farroupilha, que ele não conseguiu controlar, não conseguiu debelar a revolta Farroupilha, né? E ele acaba o quê? Centralizando demais o poder na mão dele. Galera, prestem bem atenção. O regente pode centralizar o poder? De certa maneira, sim, mas com força política muito grande, não. Por quê? Porque a Constituição brasileira, feita por Dom Pedro I, ainda no primeiro reinado, fala que a única pessoa que pode centralizar o poder de forma forte é o imperador, e com o poder moderador. Então, para um liberal, para um progressista da época, olhar para o governo do Araújo Lima é olhar com certo medo. Por quê? Porque ele está centralizando o poder, tirando a autonomia das províncias, combatendo as revoltas, mas ele não tem direito político para isso. A Constituição não protege para isso. E, de certa maneira, a parte da elite olha para o Araújo Lima e pensa, esse cara vai dar um golpe. Ele vai centralizar tanto poder, que daqui a pouco ele passa a governar e toma o poder no Brasil de maneira meio golpista, meio ditatorial até, né? Então, o que vai acabar acontecendo? O governo do Araújo Lima, que substituiu o Feijó, que vai combater as revoltas, que vai centralizar o poder e que, de maneira violenta, vai tentar conter o processo de quebra, de fragmentação do país, ele acaba o quê? Sofrendo um golpe, né? É necessário que a elite dê um golpe. Os liberais que tinham medo desse Araújo Lima, porque ele centralizava demais o poder, tiveram uma ideia. Eles fundaram, dentro da Assembleia, o Clube da Maioridade e conseguiram, de certa maneira, em 1840, assinar um documento, aprovar um documento, antecipando a maioridade de Pedro II. Então, o nosso imperador Pedro II, que deveria assumir o poder com 18 anos, ele assume o poder antes do tempo, com o tal do golpe da maioridade, e passa a governar o Brasil com 14 anos e 7 meses, menos de 15 anos ainda. Novamente, eu vou repetir a frase que eu usei na aula anterior e no começo dessa aula. Por que trazer um menino de 14 anos e 7 meses ao poder? Para que ele traga com ele o poder moderador, que é o poder da Constituição, que é o quarto poder, e para que ele use o poder moderador para acabar com a crise política que o Brasil vivia ali. De certa maneira, ele vai conseguir, por quê? Brasileiro, criado pela elite, tem direito ao poder moderador e terá apoio das elites para o quê? Para acalmar, para pacificar as revoltas daquele período ali. Então, a gente percebe que, na segunda regência, onde o Araújo Lima centralizou demais o poder, controlou demais, tirou liberdades e tentou governar com mão de ferro, né? Os liberais, com medo desse governo dele, preferiram o quê? Antecipar a maioridade do imperador. Então, o jovem Pedrinho chega ao poder, investido do poder moderador,
ou seja, pela Constituição, e agora ele pode sim negociar, debelar, controlar as revoltas e pacificar o país naquele momento ali, certo? Só para a gente poder dar uma resumida rápida no processo ali. 31, Dom Pedro vai embora e deixa uma regência trina provisória. No mesmo ano, a regência se torna permanente. É criada a Guarda Nacional, né, que na verdade é uma força militar para cuidar ali da questão das terras da elite, do poder da elite. Cria-se o Código de Processo Criminal, ou seja, os juízes agora podem julgar os processos criminais no Brasil, que eu comentei na aula. Em 34, um ato adicional cria uma regência una, governa o Padre Feijó, eleito no modelo que federalista, as províncias ganharam autonomia. A autonomia gerou revoltas, a autonomia gerou guerras nas províncias do Brasil, explodiram várias revoluções ali, levando o Feijó a renunciar. Liberais, que queriam autonomia, conservadores, que queriam centralizar o poder, começam a entrar em choque ali. O governo de Araújo Lima, aqui, ele centraliza o poder, combate as revoltas e faz um centralismo que, de certa forma, não era permitido pela Constituição da época. Ele centraliza demais o poder e começa a bater, né, nas revoltas, e centralizando o poder vai tirando a autonomia da elite. Os liberais, percebendo que o governo dele era muito conservador, muito centralizador e que gerava medo nesses liberais, fizeram o golpe da maioridade, trazendo o imperador mais cedo ao poder e pacificando o Brasil com o final do período regencial. Certo? Na outra aula, que vem depois, a gente vai trabalhar as revoltas. Quais foram as revoltas que ocorreram durante esse período, né? As 5 revoltas: a Balaiada, a Sabinada, a Cabanagem, a Revolta dos Malês e a Farroupilha. E aí nós vamos dar uma visão geral dessas revoltas, encaixando nesse momento da regência aqui, para a gente poder entender um pouco melhor e ter uma noção mais clara do que o Brasil viveu. Beleza?